Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e versículo 9, para a glória de Deus, o nosso Pai. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. Amém? Somente até aí. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga aleluia. Levante a sua mão e diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitórias por nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga. Sentem-se um pouco. Glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Deus está conosco. Jesus é maravilhoso. Que maravilha. Meus queridos, aqui está a palavra de Deus. A palavra de Deus falando e nos mostrando, nos ensinando uma grande lição. Uma lição muito importante para todos nós, porque nós vemos as consequências da desobediência. Nós vemos as consequências de pessoas que desprezaram o conselho de Deus. Então, eu gostaria nesta manhã de falar sobre este assunto com o tema seguinte: se você não sabe o que fazer, é melhor ouvir o conselho. Este é o tema da mensagem desta manhã. Se você não sabe o que fazer, é melhor ouvir o conselho. Então nós vemos aqui, este texto sagrado, o apóstolo Paulo, embora estava preso por causa do Evangelho, preso por causa da palavra de Deus, mas o poder de Deus não estava preso. O Evangelho de Jesus também não estava preso. A revelação do Espírito Santo também não estava presa. Então, embora Paulo estava sendo perseguido por causa do Evangelho, mas a unção de Deus permanecia na vida dele. Aqueles homens queriam fazer uma viagem. Eles estavam indo em direção, eles pretendiam ir em direção a Roma. A viagem era uma viagem perigosa porque o inverno estava se aproximando. Então nós vemos que o apóstolo orienta a tripulação do navio que não seguisse a viagem, porque a viagem seria incômoda, a viagem seria perigosa, mas eles não quiseram ouvir o conselho do apóstolo. O apóstolo ali, ele representava um anjo de Deus. O apóstolo ali representava a verdade de Deus, a revelação de Deus. É muito importante nós entendermos que existem pessoas que elas têm uma comunhão tão grande com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que elas deixam até em determinados momentos de serem uma pessoa comum e passam a ser um representante exclusivo da revelação de Deus através do seu Espírito Santo e pela misericórdia do Senhor Jesus. E as pessoas que deixam de ouvir o parecer de pessoas nesta teoria correm riscos irreparáveis. Então é isto que aconteceu aqui. O apóstolo tentou aconselhar aqueles homens.
O apóstolo tenta levar a eles o que era a visão de Deus, mas eles não quiseram ouvir o conselho. O apóstolo chega a dizer para eles que era melhor que eles ficassem ali, que invernassem ali, que passassem o inverno ali. Nós sabemos que existem situações em nossa vida que é um verdadeiro inverno. É verdade. Nós temos o período do inverno, temos o outono, temos a primavera, temos o verão. O melhor período da vida podemos considerar como outono, podemos considerar como primavera e podemos considerar como verão, onde o sol brilha, onde as pessoas se alegram, onde vê as flores, onde vê os frutos. Mas tem o período do inverno. Embora nós sabemos que todas as estações do ano são importantes para nós, porque o ser humano não consegue viver apenas com 3 estações. O ser humano não consegue viver apenas com o verão, muito menos com a primavera, muito menos com o outono, muito menos com o inverno. Então, todos os períodos, todas as estações da vida do ser humano são importantes. Em algumas estações do ano, ou em algumas estações da vida, nós vivemos alegrias. Em algumas estações da vida, nós vivemos a experiência do novo, a renovação. Em outros, como por exemplo no verão, nós vivemos o resultado de todas as outras estações, onde os frutos daquelas, podemos dizer, considerar as frutas tropicais começam a brotar, começam a trazer seus frutos. Então, isso é muito importante. Verão é um período de muita alegria, onde as pessoas querem projetar, programar suas férias, suas viagens, coisas semelhantes. Ninguém programa férias, ninguém programa viagens, passeio, coisas desse tipo. No inverno, as pessoas geralmente querem fazer suas viagens, suas festividades no verão. Não é verdade? Então, considerando que o inverno seja a pior estação do ano para muitas pessoas, entretanto e contudo, o inverno é muito importante, porque o inverno tem a responsabilidade de fertilizar a terra. Então nós vemos que embora este período seja um período meio complicado, mas ele é fundamental. Na nossa vida também tem um período do inverno. Tem um período que você está vivendo tudo novo, tem aquele período de muita alegria, mas tem um período do inverno, é o período das enfermidades, aquele momento que o casal não está se entendendo bem e começa aquela briga dentro de casa. Mas em tudo que nós passamos e enfrentamos na vida, sempre nós temos alguma coisa boa para absorver para nós mesmos. Por isso que Deus permite todas as estações. E agora nós vemos aqui o inverno. O inverno não era uma época muito boa, e até hoje, o inverno não representa uma época muito boa para os navegantes. Porque geralmente, embora as embarcações atuais são embarcações com uma grande tecnologia, com recursos tremendos, mas existem momentos de certas tempestades que mesmo as grandes embarcações correm risco. E nós vemos aqui que a embarcação em que Paulo estava, segundo a informação bíblica, era uma embarcação mercantil. Era uma embarcação que levava mercadorias. E eles aproveitaram então para ir naquela embarcação. Não era então uma embarcação que tinha condições de agregar as pessoas como uma viagem normal, onde pessoas pegam embarcações que são justamente para tripulações, para pessoas, para levar para a condução de pessoas. Então era um lugar onde estava cheio de carga. Então nós vemos que como eles eram prisioneiros, não tinham tanto privilégio, jogaram eles dentro de um navio, mas ali estava um homem de Deus, feliz das pessoas que tem no seu caminho, principalmente na época do inverno da sua vida, que é o período mais difícil do ser humano. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, para trazer uma orientação do Espírito Santo para a sua vida. Muitas vezes as pessoas não sabem valorizar isto. Quantas pessoas não sabem valorizar? Quantas pessoas na sua casa, você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus, você que tem a revelação do Espírito Santo, você que tem o conselho de Deus na sua vida, e muitas vezes as pessoas dentro da sua casa, no meio da sua família, olham para você com desprezo, e eles só vão se despertar para a realidade depois que a embarcação está em perigo. E nós vemos aqui que o apóstolo chegou para eles e disse: rapaz, é melhor nós invernarmos aqui mesmo, porque eu vejo que essa navegação não será boa, será incômoda, correremos risco, e o perigo não será apenas para o navio, mas para toda a tripulação.
para todos nós, para nossas vidas. Ali era o conselho do Espírito Santo, mas eles não quiseram ouvir estas palavras. Por isso que o tema desta mensagem é: se você não sabe o que fazer, é melhor ouvir o conselho. Quantas pessoas que estão se batendo na vida hoje, porque não quiseram ouvir o conselho, não quiseram ouvir o conselho da mãe, não quiseram ouvir o conselho do pai, não quiseram ouvir o conselho de uma pessoa idônea na igreja, não quiseram ouvir muito menos o conselho do pastor. Geralmente as pessoas só procuram o conselho do pastor quando o caso já está no mato, quando a vaca já foi para o brejo, quando o navio já está afundando. É verdade. Por isso, tem muitas pessoas entrando em situações que, de certa forma, em alguns casos, a situação fica até irreversível. Foi o que aconteceu aqui. O apóstolo deu o conselho, mas ninguém quis ouvir. E a Bíblia diz que o centurião confiou mais no conselho e na orientação do marujo, do comandante do navio e do mestre, do que do apóstolo Paulo. Muitas vezes as pessoas desprezam você. Muitas vezes as pessoas querem até mesmo fazer com que regredir você de certa forma. Muitas vezes as pessoas querem te reduzir, mas não se importa com isto. Não se importa que tem alguém querendo diminuir você. O conselho de Deus é: continue crescendo, meu filho. Continue crescendo, minha filha. O que me chama a atenção aqui é que o apóstolo poderia se aborrecer e deixar o caso ficar perdido. O apóstolo tinha todo o direito de se angustiar porque ninguém ouviu o seu conselho, e deixar a embarcação ir a rumo e a ermo, e deixar a embarcação naufragar. Mas ele tinha o conselho de Deus. Quem tem o conselho de Deus sabe a hora certa de tomar as iniciativas. Quem tem um conselho de Deus não se desespera. Quem tem um conselho do Espírito Santo, o conselho do Senhor Jesus, se mantém firme, mesmo quando pessoas estão querendo desfazer e reduzir suas qualidades. Foi isso que aconteceu ali. Mas o apóstolo se manteve firme, continuou na sua postura de um orientador, de alguém que Deus o levantou para guiar a vida de pessoas. Quem sabe Deus escolheu gente que está aqui, pessoas que estão aqui. Você está aqui, se você é uma pessoa que Deus já implantou no seu coração e já colocou em você as qualidades, as virtudes de uma pessoa que deve se colocar na posição de orientador da sua família, ainda que alguém não esteja querendo acreditar em você, ainda que alguém não está querendo te dar credibilidade, mas você deve manter a sua postura e acreditar que Deus escolheu você. Eita, coisa tremenda. Você já viu que há uma diferença? Então nós vemos aqui que o apóstolo manteve-se na sua postura. Postura de quem? De alguém que recebia a mensagem de Deus. Eu sei que aqui nesta manhã tem gente que tem convicção, que tem certeza, que tem segurança, que tem propriedade, que você recebe o conselho de Deus. O apóstolo continuou na sua postura. E eu vejo aqui, repito, se você não sabe o que fazer, é melhor você ouvir o conselho. Por que é melhor ouvir o conselho? Porque um bom conselho pode evitar uma grande perdição. Você sabia? Um bom conselho pode evitar uma grande perdição. Tem gente aí que já estragou tudo, já jogou mercadoria de valor no mar, já tentou descarregar o navio, já virou de todas as formas e não consegue sair da situação que se encontra. Sabe por quê? Não ouviu um bom conselho. Hoje o Espírito Santo traz uma palavra para estas pessoas. Para aqueles que não ouviram o conselho, Deus está dizendo algo para você aqui. E para aqueles que gostam de ouvir o bom conselho, Deus está apenas renovando em você a consciência de que você
deve permanecer na postura de alguém que escuta aquilo que Deus fala. Um bom conselho pode evitar uma grande perdição. Olha só, Atos 27, 21, parte B. A Bíblia diz assim: então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido. Olha só, ter-me ouvido a mim. Olha só, veja como Paulo tinha segurança. O homem e a mulher que tem o Espírito Santo tem segurança no que fala. O homem e a mulher que tem o Espírito Santo, que tem a orientação do Senhor Jesus em sua vida, permanece firme naquilo que falou, porque ele tem propriedade daquilo que está falando, daquilo que está dizendo. Ele sabe quando é Deus e ele sabe quando é o diabo. Ele sabe quando é Deus que está lhe orientando e ele sabe quando é uma vã ilusão da sua própria cabeça. E o apóstolo Paulo estava consciente de que era Deus que estava falando com ele. E ele disse: olha, era melhor vocês terem me ouvido, os varões. Porque vejam só o que o apóstolo diz. Eu quero dizer a vocês que era melhor vocês terem me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Amém, gente? Se vocês não partissem de Creta, se vocês não tivessem aí a intenção de ir para Fênix, vocês teriam evitado este incômodo e esta grande perdição. Olha só como o apóstolo fala. Olha só como o apóstolo tem a segurança de que o que ele estava dizendo era o caminho certo. O que ele estava falando era o melhor conselho. E se vocês tivessem me escutado, evitaria toda essa situação que nós estamos vivendo agora. Diga glória a Deus. Agora nós podemos observar que o apóstolo se manteve firme, ele não mudou de ideia, ele continuou na insistência de aconselhar. Então, quem sabe você está ao lado de alguém, de alguma pessoa, que esta pessoa não ouviu o teu conselho e hoje está se dando mal. Muitas vezes as pessoas perdem a força, se aborrecem e dizem: não vou dar mais conselho nenhum. Não é este o caminho. O caminho é: busque a Deus, que Deus vai te dar uma orientação diferente e vai fazer com que você se aproxime daquela pessoa e ajude ela a encontrar o caminho certo, porque o Espírito que te usou uma vez te usará novamente. Então agora, já que o caso estava praticamente perdido, eles viram que realmente não foi bom a postura que eles tiveram. O apóstolo agora chega para tentar dar um novo conselho. E nós vemos que o apóstolo realmente faz isto. Então nós vemos, segunda razão pela qual nós devemos ouvir o conselho: ouça com atenção e não subestime. Você deve ouvir o conselho com bastante atenção e não subestime. Por que não subestime? Porque muitas vezes tem pessoas que escutam o que você fala, mas não valorizam. Quantas pessoas que vêm à igreja escutam a pregação e não valorizam? Quantas pessoas que desprezam o momento da palavra, o momento da pregação da palavra de Deus? É como se a palavra de Deus para ele não valesse nada. Muitos que chegam na igreja e já estão dizendo assim: ai meu Deus, será que esse pastor hoje não vai orar por revelação? Será que ele não vai entregar alguma coisa para mim aqui hoje? Eu já comecei a entregar a você, o Espírito Santo já começou a entregar algo para você desde que esse culto começou. Você que não percebeu ainda. Ouça o conselho com atenção e não subestime. Muitas vezes querem nos subestimar. Subestimaram a Paulo porque Paulo estava preso. Era um preso, era mais um entre os presos. Mas havia uma diferença. Havia uma diferença entre aqueles outros homens que estavam sendo presos junto com Paulo, que estavam presos junto com Paulo. Havia uma diferença na vida de Paulo. Muitas vezes as pessoas não querem ver a diferença de Deus na sua vida, mas verão.
Não se preocupe, continue no seu propósito, continue firme naquilo que você realmente recebeu de Deus na sua vida. Um dia alguém terá que ver Deus, a graça, o Espírito Santo, a luz do Espírito de Deus, a luz do Senhor Jesus brilhando em você. Muitas vezes nos subestimam pela forma que nós falamos, nos subestimam pela forma que nós nos vestimos, nos subestimam por uma série de coisas, pelo lugar que nós moramos, pelo carro que temos, pela casa que nós possuímos. Nos subestimam de formas diferentes, mas subestimam. Mas eu quero dizer para você, não fique preocupado com alguém que está subestimando você. Não fique preocupado com alguém que está querendo reduzir suas qualidades. Não. Um dia terão que reconhecer que Deus é contigo, que Deus está na tua vida, que Deus fala através de você, na sua simplicidade. Aleluia. Me julgam pelo meu paletó, pela gravata que eu uso. Julgam a gente pelo sapato que a gente calça. Julgam a gente de diversas formas. Não se preocupe. Um dia terão que reconhecer que Deus está na sua vida. Eita, Deus tremendo na terra, meu Pai. Terceiro, olha só, mas vamos lá. Uma referência bíblica que você deve ouvir com atenção e não subestimar. Ouça com atenção e não subestime. Atos 27, 31 a 32. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas ou os cabos do batel e deixaram cair. Então, depois que as coisas já ficaram complicadas, vejam só, eles haviam subestimado Paulo, o conselho de Paulo no início. Mas agora eles viram que o conselho de Paulo era o conselho de Deus. E como é que nós vemos que eles realmente haviam subestimado o conselho do apóstolo Paulo? É que agora aqui, neste versículo 31 e 32, nós vemos que os próprios soldados nem esperaram o centurião dizer: corte as cordas dos batéis, que eram os botes, aqueles pequenos barquinhos que os barcos grandes carregam, para em caso de acidente, de naufrágio, eles jogaram aqueles pequenos barcos, aqueles botes na água, para se salvarem. Então, os marinheiros começaram a lançar os batéis na água, querendo fazer o quê? Querendo abandonar o barco. Então, pessoas que não sabem o que querem na vida, que tomam atitudes erradas, que são cabeças duras, que são pessoas obstinadas, teimosas, não querem ouvir a orientação do Espírito Santo, elas insistem nos seus erros, e quando elas veem que o barco está afundando, elas simplesmente pulam fora e deixam as pessoas que não têm nada a ver perecer. O apóstolo tinha a revelação de Deus e disse ao centurião: olha, se esses tais aí, se estes marinheiros fugirem do navio, abandonarem o navio, vocês não terão como salvar-vos. Os soldados escutaram o que Paulo falou, foram lá e cortaram as cordas dos batéis, para que os batéis caíssem na água e ninguém mais conseguiu fugir. Se tivessem escutado o conselho, no princípio, todo esse prejuízo teria sido evitado. Agora nós vemos aqui que depois de tudo isto, Paulo se mantém firme, e é isto que eu, que você, que nós precisamos fazer. E o terceiro conselho é: não perca a esperança. Você que fez alguma coisa errada na sua vida, deixou de ouvir o conselho do seu pai, deixou de ouvir o conselho da sua mãe, e hoje você está dando cabeçadas, pensando: agora não tem mais jeito, a culpa é minha, Deus está me castigando porque eu não ouvi o conselho da minha mãe. Não é por aí. Deus tem uma palavra para você nesta manhã: não perca a esperança, se mantenha firme. Deus pode dar um jeito na sua situação e reverter o quadro que você está vivendo. Meu Deus do céu, hein? Olha só, depois de todas estas situações, Paulo poderia estar bem aborrecido. Sabe de uma coisa? Eu sou homem de Deus, tenho a revelação de Deus, não vou morrer mesmo. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar na minha, deixa esses caras fazerem o que eles quiserem. Mas Paulo não agiu assim. Atos capítulo 27, versículo 34, olha o que ele diz: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá
da vossa cabeça. Nenhum cabelo de vocês irá perecer. Nenhum cabelo, olha só. Então ele já estava dizendo assim: vocês não irão perecer. Ainda que o navio pegue fogo, ninguém vai morrer queimado. Ninguém aqui vai perecer, porque o anjo de Deus apareceu para mim e me disse que entregou a alma de vocês na minha mão. Olha que coisa, gente. Você sabia que Deus entregou toda a sua família na sua mão? Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, a sua família está na sua mão. Mas por que está na sua mão? Porque Deus colocou elas em suas mãos para você aconselhar, para você orientar, para você dar uma palavra, para você animar, para você fortalecer com a graça de Deus, com a mensagem de Deus, com o conselho de Deus. Por isso, não temas! Abra sua boca e fale. Que Deus abençoe. Palmas para Jesus.